Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia. Nós vamos estar meditando, lendo, aprendendo um pouquinho mais com o Espírito Santo. Vamos orar? A gente já vai começar sem demora nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigado por essa semana, Senhor, que nós já tivemos até aqui. Hoje já é sexta-feira, início, Pai, de um final de semana aí que nós sabemos que vai ser cheio da Tua presença, porque nós vamos estar com a família em descanso, preparando o nosso sábado, nosso domingo, de muita comunhão, de muita, Senhor, de muito tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, com a Tua palavra, lendo, meditando, e com isso nós então passamos a entender, Senhor, quais são os seus princípios, quais são os desejos do teu coração, quais são os propósitos que o Senhor tem para toda a humanidade, qual o propósito que o Senhor tem para a família, qual o propósito que o Senhor tem para mim como filho de Deus. Obrigada, Jesus, pela construção que o Senhor tem feito no nosso espírito. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem compartilhado conosco. Obrigada, Espírito Santo, por cada rema, por cada palavra que vai sendo alimento espiritual para nós e que aquilo se torna muito forte, muito profundo, muito experimentado no nosso espírito, e aí a nossa transformação vai acontecendo. Obrigada, Jesus. Até aqui, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Obrigada, Deus. Ministra a nossa vida mais um dia com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então hoje nós estamos no dia 5, né, dessa semana 16, que é sexta-feira, dia 14/4/2023, semana 16, dia 5, 1 Samuel 18, 19 e 20, e depois a gente vai ler Salmos 11 e 59, tá? Então a partir de hoje a gente precisa estar bem atento com essas leituras que vão agora se intercalar por conta da leitura cronológica, né? Nós estamos esse ano lendo novamente os textos bíblicos em ordem cronológica. Um pouco mais simples do que no ano passado, quem me acompanhou sabe que o ano passado a gente fez a leitura um pouco mais minuciosa, era quase que versículo a versículo mesmo, em ordem cronológica, então ficou um pouquinho mais difícil para as pessoas acompanharem, quem não tinha a Bíblia, né, em ordem cronológica, mas esse ano os textos são capítulos, né, então não são versículos isolados. Então a gente consegue ter um acompanhamento mais fácil. Quem tiver aí com a apostila que a gente mandou no início do ano, ou quem está acompanhando aquilo pelo vídeo, é só dar uma olhada no rodapé do vídeo que eu coloco o texto que a gente está lendo, né, nesse dia, então você consegue acompanhar. Hoje então a gente vai ler 1 Samuel 18, 19 e 20, que é a sequência, que a gente já está dentro do livro de 1 Samuel, mas a gente vai acrescentar 2 salmos que falam exatamente sobre o que nós vamos estar lendo hoje, que foram feitos, né, exatamente nesse tempo em que esses acontecimentos aconteceram. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois, e Jonatas amou-o como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a si mesmo. E para provar o que dizia, deu a Davi a sua capa, a sua túnica, além da sua espada, arco e cinturão. Davi era o ajudante especial de Saul, e tudo o que realizava era feito com habilidade. Por isso Saul colocou Davi como comandante dos seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, ao som de tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançando cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficou muito zangado. Que história é essa? Disse ele. Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares? Daqui a pouco
vão declará-lo rei. Dessa ocasião em diante, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Davi procurou acalmar o rei tocando harpa, como costumava fazer nessas ocasiões. Porém, Saul tinha na mão a sua lança e de repente atirou-a contra Davi, dizendo: encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi saltou para o lado e escapou. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Finalmente, Saul o expulsou da sua presença e o colocou como oficial de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas batalhas. Davi continuava vitorioso em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quando o rei Saul viu isso, ficou ainda com mais medo de Davi. Porém, todo o povo de Israel e de Judá o amava, porque Davi os conduzia nas suas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um soldado bravo, lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: eu o mandarei lutar contra os filisteus e deixarei que eles o matem, em vez de eu mesmo matá-lo. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem a minha família e o grupo de famílias de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, o meolita. Nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e Saul ficou contente quando soube. Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus. Disse Saul para si mesmo. Mas para Davi ele disse: você ainda poderá ser o meu genro, pois eu lhe darei minha filha mais moça. Então Saul deu instruções a seus oficiais para dizerem a Davi, em tom muito confidente: o rei gosta muito de você, e todos os oficiais o amam. Aceite a proposta do rei e torne-se agora o seu genro. Porém Davi lhe respondeu: como um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, poderá casar-se com a filha de um rei? Quando os homens de Saul lhe contaram o que Davi disse, Saul lhe respondeu: digam a Davi que o único dote que eu quero é uma centena de filisteus mortos, com vingança sobre os meus inimigos. Saul tinha em mente que Davi fosse morto em combate. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Saul para que se tornasse seu genro. Então Saul deu Mical por esposa a Davi. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que a sua filha Mical o amava, teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim o nome de Davi ficou muito famoso por toda a parte. Capítulo 18 fala desse início, de tentativas de Saul. Inicia-se um processo de perseguição de Saul para com Davi, porque Saul percebe que há algo diferente em Davi. Há uma unção sobre a vida de Davi. Deus estava com ele e isso era perceptível, era fato. Se via isso em batalhas, se via na vida de Davi. A gente percebe a unção numa pessoa, gente, só de olhar para ela, só de perceber a fala dela, o trato dela com as pessoas, o quanto as pessoas o amam, o quanto as pessoas realmente são atraídas para perto de Davi, porque Davi faz bem às pessoas. E Saul já estava totalmente fora, do propósito de Deus. Ele estava longe de Deus, ele estava desobediente, ele estava alguém arrogante, ele estava alguém prepotente. Então as tentativas de começar a matar Davi começam aqui. E ele acredita que se enviar Davi para as batalhas contra os filisteus, Davi provavelmente seria morto em alguma dessas batalhas e ele estaria livre então desse homem que poderia tomar o seu trono, já que ele era tão vitorioso, tão bem visto, tão amado por Israel. E ele começa então essas tentativas, de dar as suas filhas em casamento para Davi, para que ele lutasse as guerras em favor
de ter a filha do rei como esposa. E por último aqui a gente percebe então que ele tem essa mão de Mical em casamento para ele, justamente se ele matasse alguns inimigos filisteus. E ele faz isso, e Mical então é prometida a Davi em casamento. Capítulo 19. Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: você precisa encontrar um esconderijo nos campos e ficar por lá. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo, onde você estiver, e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu puder descobrir. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai Saul conversavam, Jonatas lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo o que ele tem feito foi para ajudar o Senhor. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias. O Senhor Deus deu uma grande vitória a Israel. Certamente o Senhor ficou feliz naquela ocasião. Por que então deveria derramar o sangue de um inocente matando Davi? Não há motivo algum para isso. Então Saul concordou e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou a Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como antes. Pouco tempo depois, iniciou-se outra guerra, e Davi levou seus soldados para lutar contra os filisteus. Ele matou muitos deles, e todo o exército filisteu fugiu. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul, estando com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede, mas Davi desviou-se diante de Saul, e a lança foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir naquela mesma noite. Saul mandou soldados para vigiarem a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o avisou, dizendo: se você não fugir esta noite, pela manhã você vai estar morto. Então ela ajudou Davi a descer por uma janela, e de lá ele correu e escapou. Depois Mical pegou a imagem do lar e a colocou na cama, cobriu-a com cobertores e colocou um travesseiro de pele de cabra na cabeceira da cama. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, Mical disse a eles que Davi estava doente e não podia sair da cama. Então Saul enviou mensageiros para que vissem Davi, dizendo: tragam-no aqui, mesmo na cama, para que eu o mate. Mas quando os homens entraram para levá-lo, viram a imagem do lar disfarçada, com roupas e o travesseiro de pelos de cabra. Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou matar-me, se eu não o ajudasse a fugir. Assim Davi fugiu e foi a Ramá, a fim de encontrar-se com Samuel. E Davi contou a Samuel tudo o que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi e ficaram em Naiote. Quando contaram a Saul que Davi se encontrava com os profetas em Naiote de Ramá, ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas ao chegarem lá, viram Samuel e um grupo de profetas profetizando. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros mensageiros, mas estes também profetizaram. Então mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço, no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou Saul, e responderam: em Naiote de Ramá. Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar, até chegar em Naiote de Ramá. Saul tirou as roupas e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando diante de Samuel. Por isso se diz: que é isso? Saul agora virou profeta? Capítulo 19 fala dessa perseguição, que começa a se tornar uma coisa fora de sério, né? Fora de sentido. Saul perde a noção das coisas e começa a perseguir Davi por nada, né? Porque ele entendia que em Davi havia algo diferente. Nós sabemos o que é. Nós entendemos que Saul estava totalmente fora do propósito. E por isso a inveja, a amargura,
a arrogância, a prepotência de um homem faz que realmente ele comece a ter esse instinto de perseguição contra os outros, porque ele acha que o seu poder vai ser tirado, ele acha que ele vai ser tirado do seu trono, ele acha que ele vai perder o seu privilégio, ele acha que ele vai perder sua honra. E ele começa então essa perseguição desenfreada a Davi, até o ponto de chegar nessa situação em que Davi vai até Samuel, né? E lá esse grupo de homens que é enviado é tomado pelo Espírito de Deus e todos eles profetizam. O que fala sobre isso, gente? Fala de uma voz profética que está então o tempo inteiro dizendo as coisas, as maravilhas de Deus. Quando Deus quer se mover, quando Deus quer falar, quando Deus quer fazer, não importa quem sejam as pessoas que estão ali, Deus vai fazer o propósito dele acontecer. Tem muito mais coisas, né, dentro dessa passagem que poderiam ser estudadas e vistas, porque Deus está fazendo algo já extremamente profético a respeito de Davi e a respeito do próprio Saul, né? Capítulo 20. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá e encontrou-se com Jonatas. O que foi que eu fiz? Exclamou Davi. Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para ele querer matar-me? Isso não é verdade, Jonatas afirmou. Tenho certeza de que ele não planeja tal coisa, pois ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, mesmo as coisas sem importância. Sei que meu pai não deixaria de falar comigo sobre um assunto dessa natureza. Não pense assim. É claro que você não sabe nada a esse respeito, disse Davi. Seu pai sabe perfeitamente a respeito de nossa amizade. Por isso ele disse para si mesmo, não vou contar a Jonatas, porque eu o deixaria magoado. Mas a verdade é que estou bem perto da morte. Juro pelo Senhor e pela sua própria vida. Então Jonatas disse a Davi, eu farei o que você desejar. E Davi respondeu, amanhã começa a festa da lua nova. Anteriormente, eu sempre me assentava com seu pai para essa ocasião, mas amanhã eu me esconderei no campo e ficarei ali até o final da tarde do terceiro dia. Se o seu pai perguntar onde estou, diga a ele que pedi permissão para ir à minha casa, em Belém, minha cidade natal, para o sacrifício anual de toda a família. Se ele disser, está bem, então saberei que tudo está em paz. Mas se ele ficar irado, então saberei que ele planeja fazer-me mal. Faça isto por mim, como irmão, pela aliança que fizemos na presença do Senhor. Ou então mate-me você mesmo, se eu cometi alguma falta contra seu pai, mas não me entregue a seu pai. Claro que eu não faria uma coisa dessas, exclamou Jonatas. Então você pensa que eu não diria a você, se eu suspeitasse que meu pai planeja matar você? E Davi perguntou a Jonatas, como saberei se o seu pai estará irado? Venha ao campo comigo, respondeu Jonatas, e os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi, prometo pelo Senhor, o Deus de Israel, que a esta hora, no dia seguinte, falarei a meu pai a seu respeito, e imediatamente farei você saber o que ele pensa. Se meu pai quiser fazer-lhe mal, então que o Senhor me mate, se eu não contar a você, para que você possa escapar e viver. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa de demonstrar a bondade do Senhor para comigo. Mas se eu morrer, trate a minha casa com bondade, depois que o Senhor tiver destruído todos os seus inimigos. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo, que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar de novo, dessa vez pelo amor que Davi lhe dedicava, porque Jonatas amava Davi como a si próprio. Depois Jonatas disse a Davi, amanhã eles vão notar a sua ausência na festa da lua nova, quando o seu lugar à mesa estiver vazio. Depois de amanhã todos vão perguntar por você. Por isso vá ao esconderijo onde você esteve antes, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei o moço trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, traga-as para cá, então saberá que tudo está bem e você poderá vir. Tão certo como vive o Senhor, você estará seguro. Você não precisará temer coisa alguma. Mas se eu disser a ele, vá mais para frente, as flechas estão adiante de você. Isso significará que você deverá partir
imediatamente, pois o Senhor o manda ir. O Senhor é testemunha do acordo que fizemos um ao outro diante dele para sempre. Davi saiu dali e foi esconder-se no campo. Quando começou a festa da lua nova, o rei assentou-se à mesa para comer. Ele ocupou o seu lugar de costume, encostado à parede. Jonatas assentou-se de frente dele, e Abner estava sentado ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia sobre a ausência de Davi, pois pensou, deve ter acontecido alguma coisa a Davi, de maneira que ele não teve condições de participar da cerimônia. Com certeza ele está impuro. Mas quando o seu lugar ficou vazio também no dia seguinte da festa de lua nova, Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que motivo o filho de Jessé não veio participar da refeição nem ontem nem hoje? Ele me pediu com insistência se podia ir a Belém, dizendo, peço que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, respondeu Jonatas. O irmão dele exigiu que ele estivesse lá, e Davi me pediu licença para ir, como um favor muito especial, de maneira que eu lhe disse que podia ir. Por isso ele não veio à mesa com o rei. Então Saul ficou muito irado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher perversa e rebelde. Pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé seja rei em seu lugar, para a sua própria vergonha e para a vergonha de sua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver, você nunca será rei. Agora mande buscá-lo e traga a mim, pois ele deve morrer. Mas o que ele fez? Perguntou Jonatas. Por que ele deve morrer? Então Saul atirou uma lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas reconheceu que seu pai estava realmente falando sério, quando disse que Davi deveria morrer. Jonatas saiu da mesa muito irado, e durante aquele dia não quis comer nada, pois ficou muito triste com a atitude vergonhosa de seu pai para com Davi. Na manhã seguinte, conforme estava combinado, Jonatas foi ao campo e levou um rapaz consigo para apanhar as flechas. E ele disse ao rapaz, vá correndo buscar as flechas quando eu as atirar. Então o rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou, a flecha está diante de você. Depressa, corra, não pare. O rapaz, com toda a rapidez, ajuntou as flechas e voltou ao seu senhor. Naturalmente, o rapaz não entendia o que Jonatas pretendia dizer. Só Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas entregou o seu arco e as flechas ao rapaz e disse, vá, leve-as de volta à cidade. Assim que o rapaz voltou, Davi saiu de onde estava escondido, perto do lado sul da pedra, e ele inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então se abraçaram e choraram muito, e Davi não parava de chorar. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo, seja o Senhor testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência para sempre. Assim eles se separaram. Davi tomou outro rumo e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 20 fala de um episódio em que Davi queria realmente saber qual era a pretensão, qual era a intenção de Saul sobre ele. E Jonatas realmente não acreditava que o seu pai Saul tinha esse intento no coração de matar Davi. Era incabível, né, para Jonatas acreditar que um homem que estava ajudando tanto o seu pai como rei a ganhar batalhas, que estava sendo um genro maravilhoso para sua irmã Mical, que estava sendo um homem maravilhoso para o exército de Israel, que estava ali realmente fazendo o seu papel de forma muito mansa, de forma muito humilde, de forma muito sensata, muito leal, né? Davi era muito leal. Jonatas não acreditava que Saul realmente queria matar seu pai, seu amigo. Mas no momento em que Jonatas quase morre nas mãos do seu próprio pai por causa de uma ira, então Jonatas entende que realmente a situação estava feia. E esse trato que eles fazem foi uma maneira deles conseguirem alertar um ao outro sobre a situação. E graças a Deus que deu certo, né? Porque Jonatas conseguiu então fazer com que Davi fugisse naquela situação, daquele período das mãos de Saul. E graças a Deus por isso. Sempre tem um amigo muito precioso perto de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, para ajudá-lo a fugir da fúria do inimigo. Deus sempre vai pôr um escape na nossa vida,
todas as vezes que a gente precisar. Salmos de número 11 agora, gente. Pula lá. Salmos de número 11. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que esse salmo diz para nós hoje. Muito provavelmente ele fala sobre esse processo, né? Davi está orando, Davi está salmodiando, Davi está clamando ao Senhor, Davi está cantando ao Senhor nesse salmo. Primeiro salmo de número 11. O Senhor é o meu lugar seguro onde me escondo. Por que então vocês vêm dizer, fuja para as montanhas como um pássaro, lá você estará em segurança? Por toda parte, os homens que não temem a Deus preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas e das sombras procuram atingir as pessoas honestas e justas. Quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídos, o que pode fazer o justo? Mas o Senhor continua presente no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa a vida dos homens com muita atenção. Seus olhos veem o interior de cada pessoa. O Senhor põe à prova os que lhe obedecem e também aqueles que não lhe dão importância. Ele detesta quem vive à base de violência. Ele castigará os maus com chuva de fogo e enxofre. Ele castiga a maldade dessa gente com vento que queima como fogo. O Senhor ama a justiça porque ele é justo. Quem obedece de coração à sua lei viverá na sua presença. Maravilhoso, né? Salmo 11, então termina nesse texto. Agora Salmo 59. Avancem aí um pouquinho. Salmo de número 59. Diz assim: Deus meu, salva-me dos meus inimigos. Não deixe que eles me alcancem. Salve-me daqueles que vivem fazendo mal. Salve-me dos homens violentos e assassinos. Eles fazem planos cuidadosos para me matar. A traição. Nada fiz de errado contra eles, mas os poderosos se ajuntam para me destruir, ó Senhor. Sou inocente, mas assim mesmo eles vêm me atacar. Senhor, levante-se, veja o que está acontecendo e venha me ajudar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperte e venha enfrentar todas as nações inimigas. Não tenha pena de ninguém que faz da maldade o seu modo de vida. Quando anoitece, eles vêm rondar a cidade e tentar descobrir onde estou, rosnando como cachorros bravos. Gritam ofensas e ameaças terríveis e dizem: quem nos ouvirá? Mas o Senhor vai rir dessa gente, também vai zombar das nações inimigas de Israel. Ó Deus, minha força, o Senhor é a minha esperança. O Senhor me protege e fico em perfeita segurança. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não acabe com eles de uma vez, para que o povo não esqueça depressa a lição. Com o seu poder, espalhe os meus inimigos pela terra e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Que eles sejam as vítimas de suas próprias palavras e do seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciaram. Castigue-os com toda a sua ira. Acabe com eles até que não mais existam. Assim todos saberão que Deus governará Israel e reinará até os confins da terra. Quando anoitece, os meus inimigos vêm rondar a cidade, rosnando como cachorros bravos. Andam de lá para cá, procurando comida. Nunca acham o suficiente e por isso ficam uivando. Quanto a mim, cantarei louvores à sua força, Senhor. De manhã louvarei bem alto o seu amor, pois o Senhor tem sido meu refúgio, onde eu fico em segurança no dia do sofrimento. Ó Deus, força minha, sempre louvarei o Senhor, porque tem sido meu refúgio, o Deus que sempre mostra seu grande amor por mim. Aleluia! Que oração maravilhosa! Salmo 11, Salmo 59, Davi está justamente pleiteando, né? Clamando ao Senhor por esse auxílio, por esse refúgio, por esse socorro que só pode vir do Senhor contra os seus inimigos. E é tão profético, gente. Eu falo que ler salmos hoje em dia para mim é muito diferente do que em outros momentos da minha vida cristã, dos momentos em que eu lia como se fosse realmente Davi quem estivesse falando. Mas a gente sabe que Davi é uma tipologia do próprio Cristo.
Então quem está orando aqui, quem está falando aqui, não é o Davi simplesmente jovem que está ali fugindo de Saul, mas é o próprio Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, se fazendo a própria tipologia de Cristo, clamando ao Pai por socorro contra todos os seus inimigos. E então ele reinará, e então ele se levantará em favor do seu filho. E para mim, os salmos então eles têm muito mais uma entonação ou uma entoação do próprio Cristo falando conosco sobre as suas dificuldades contra os seus inimigos, contra a religião, contra os inimigos fariseus, contra os inimigos de Israel, contra os inimigos de Deus, né, do seu Pai. Então, para mim, hoje, ler Salmos, já há alguns anos, tem sido tão diferente, tem sido tão maravilhoso. Orem como se o próprio, leiam, né, Salmos como se o próprio Jesus estivesse, então, escrevendo esse Salmo, orando ao Pai, né, salmodiando ao Pai. Vocês vão ver que tremendo. Eu leio e consigo ver Jesus falando esses salmos na boca de Davi. É maravilhoso isso, porque Davi é a tipologia de Cristo, né? No seu tempo, nessa época em que os seus inimigos o perseguiam para matá-lo. E ele, ao mesmo tempo, ia realmente escapando, porque o Senhor, o Pai, era com ele, porque o Pai dava escape para ele em todas as situações. Até o momento oportuno, Davi foi vitorioso em todo o tempo, até o dia em que o Senhor decidiu, então, que ele morreria. Ele não morreu antes da hora. Jesus não morreu antes da hora e nós sabemos disso. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. O início aí de final de semana abençoado. Sábado, então, a gente vai estar lendo ainda dentro de 1 Samuel. Domingo, a gente vai ler praticamente salmos. Só salmos. Vão ser maravilhosos esses salmos. Depois, na segunda-feira, de novo, só salmos. Depois na terça a gente volta para 1 Samuel, depois na quarta a gente lê Salmos, depois na quinta a gente lê 1 Samuel e Salmos, depois na sexta de novo Salmos, depois já no sábado a gente vai para 2 Samuel e assim sucessivamente. Gente, essa semana, esse final de semana e a semana que vem inteira a gente vai ficar aí ruminando, né, meditando, orando esses salmos maravilhosos que estão dentro desse contexto dos acontecimentos nesse momento da cronologia bíblica. Então se preparem, porque vocês percebem como os textos de Davi, eles se encaixam perfeitamente, né, com o tempo das lutas e das adversidades que ele está passando. Hoje foi só o exemplo para vocês verem como esses salmos fazem todo sentido, né, dentro da história do que Davi está passando ali com Saul. E a gente vai ver isso durante toda a leitura aqui, onde Davi vai expressando a sua realidade espiritual, a sua alma, o seu espírito, falando com o Pai, né? Tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.